boa tarde, meu povo. Só um momento, peraí. E cadê o povo dessa turma? Só os guerreiros, hein? Só os fortes. Boa tarde, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá de boa? Porque ninguém falou nem boa tarde para mim. Ah, muito obrigada, Ana. Obrigada. Que a tia é carente, gente. Vocês esquecem disso? A tia é carente. Oi, Tainá, tudo bom? Oi, tá bom? Tô bom, Que bom. bom, bom. Vou aumentar aqui que... Esse nome seu aí é de Índia, né? Hã? Seu nome é de Índia. Não entendi. Nome de Índia? Ah, o meu nome é. Meu nome é indígena. Meu nome, significa estrela. Em Tupi, Guarani. Ah, legal. Pra brilhar. Podia ser, né? Oh. Engraçado, né? Nas culturas indígenas, as culturas tribais em geral, a escolha do nome, ela é muito ritualística, né? A escolha do nome, ela tem tudo a ver com as expectativas, com os desejos, os anseios que se coloca em torno daquele sujeito. Nós que não vivemos nesse modelo de sociedade, a gente tem uma tendência a olhar e falar assim, nossa, mas aí a criatura já nasce com essa pressão. Não, ela nasce com esse incentivo. Quando você tem um grande senso de coletividade, né, de visão grupal, isso é um incentivo sobre qualidades que o outro já reconhece em você desde o nascimento. Isso é muito bonito, muito legal. Você já ouviu aquela história? Provavelmente você conhece, João, de uma tribo africana que eu não sei qual que é, e eu nem vou tentar lembrar o nome que não vai dar certo, que a pessoa quando ela nasce, ela ganha o nome e uma música com esse nome. E aí quando a pessoa às vezes está passando por uma fase difícil, digamos que na nossa cultura seria a nossa adolescência, quando a gente está dando trabalho, a gente começa a ficar rebelde, né? Quando você tem 12 anos, 13 anos, você quer sair de casa, você quer morar sozinho, você quer viver sua vida. E aí eles colocam essa pessoa num círculo com os indivíduos do grupo, e aí eles cantam a música dela, que é uma música com o nome da pessoa, para ela se lembrar quem ela é. Eu acho isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Já ouviu falar nisso, nesse rito? Legal, novidade, sabia não. Bonito. Uhum. Eu já li essa história. Eu li alguém que contou essa Aham. história, eu acho que foi um Ah, e dá pra texto. fazer isso aqui no Brasil também. Põe o nome da menina de Marisol e põe Alceu Valença. Oh, que coisa linda! É, aqui, como às vezes você tem a música aí, a música pop, né, a música da indústria cultural, pode ser que ter o nome numa música não seja uma coisa muito boa. E como eu É, tem falei, que a ser uma gente música boa, né? Colocar a pode ser uma Juliana é música. complicado hoje em dia, né? Lembra de funk e tal. Pá. Vamos falar sério, né? Coitada das Jennifers, né? Há uns dias atrás com É, aquela música. Então, isso nem sempre vai ser algo feliz quando você considera a indústria cultural. Isso pode ser um sim. motivo de infelicidade, de tortura, de tormento durante um tempo na sua vida. É. Não, Maria é um nome bom. Tem a Maria Clara aí, né? Lembra do Milton Nascimento. E isso, nossa, que é uma música linda, né? É, Uhum. legal. Tem também aqui a Ana Beatriz, e tem a música do Engenheiros. É, Não sei. Ana?
Ana, seus lábios são labirintos, Ana. Quem tem aqui também? A Renata. Nossa, a Renata tem uma música triste, né, Renata? Tem a Renata Ingrata. Não conhece, Ana Beatriz? Tem uma música do Engenheiros que se chama Refrão de um Bolero. Engenheiros do Havaí. Você curte? Refrão de um bolero. Refrão de um bolero. Então, meu povo, deixa eu só achar aqui onde foi que nós paramos. Onde foi que nós paramos? A gente falou de grafite, né? Pois é, Renata, é triste, né? Até hoje você sofre? Caramba. A Maria Clara, o João Vitor falou, né? Tem a música do Milton Nascimento, Maria Maria, que eu acho uma música linda. E o João? Que música que canta seu nome, João? Uai, tem um monte. Tem um monte, né? Tem um monte. Tem muita música religiosa, né? Por causa de João Batista. Ah, tá. Muita música religiosa. Igual Maria, né? Tem muita música De festa religiosa, junina, né? né? Festa junina? É música de festa junina, normalmente fala de São Uhum. João. Essa cultura junina. Eu tô lembrando aqui do Belchior, mas é John, Ah, não não, é João. aí é mais gringo, mais globalizado. Aí é mais gringo. É aquela música Comentários a respeito de John. Conhece? Não, Uma conheço música não. muito legal. Me digam aqui, semana passada a gente começou a falar de intervenções urbanas, grafite, não foi? Sim, você tava comparando lá o cobra com os pré-históricos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu mandei uma lista com questões sobre o grafite. Vocês receberam? É a terceira lista. Acredito que sim, tá no site, pelo que eu sei. Tá no site? Sim, eles Eu colocam no costumo. site, né? É porque eu costumo mandar o mesmo material pro curso e pro terceiro. O terceiro Sim, vai tá ser lá no sua. site. Então tá. Façam, por gentileza. Peguem esse material, façam, viu? É só sobre esse tema aqui que a gente está vendo. Gente, eu caí? Oi, tá aqui. Oi, Só a voltei? sua câmera. Só a sua câmera que não voltou, mas você tá aqui. Ah, então tá. Uai, peraí, que o trem aqui tá travando o chat. Voltei? Voltou. Uai, tava travadão aqui para mim. Toda vez que eu vou abrir o bate-papo, fica travando. Então, meu povo, a gente falou aí das diferenças do grafite com a pichação, né? Vocês vão ver questões sobre isso, viu? E aí tem uma série de artistas do grafite para poder mostrar para vocês, para que vocês tenham assim uma memória, sabe, sobre esses artistas. Vocês já sabem avaliar, analisar as imagens que eles produzem. Vocês já sabem olhar, por exemplo, essa obra aqui dos Gêmeos e falar: nossa, esses desenhos são irreais, eles são figurativos, mas a forma humana é deformada, né? Eu sugeri para vocês o documentário na semana passada, o Cidade Cinza. Sim, Alguém assistiu?
Uai. Não, né? É porque eu Por tava mim. lembrando que ele mostra essa pintura aqui, ó. Ah, legal. Mostra eles fazendo ela. Ah, é brasileiro, então. É, na 23 de maio. Ah, legal. Uhum. O Dória aqui, eu pintando a cidade de cinza novamente, né? Então, aqui vários trabalhos dos Gêmeos. E eu acho muito bacana a maneira que eles adaptam esse personagem, não só para situações diferentes, mas para estruturas arquitetônicas diferentes, edifícios, superfícies diferentes. Por exemplo, aqui é um prédio, né, que tem um formato ali bem específico, mas aqui, por exemplo, parece uma fábrica, né? E eles vão colocar esses carinhas aí nesse, parecem uns tonéis, né, umas latas. Essa pintura aqui, peraí, só um minutinho. Só tem um negócio aqui. Parece coisa de fábrica mesmo, né? Isso aqui é para um festival de arte, um festival de street art em Vancouver. Acontece demais esse tipo de coisa. Ah, João, você me perguntou daquela obra em BH, a pintura do galo com a raposa, eu fui procurar aquilo lá. Sim. Em BH rola um festival de grafite chamado de Cura. Ele já acontece já tem um tempo. E aí é muito massa isso, né? Um festival de grafite. Vários muros da cidade, enormes, são liberados para o grafite. E aí os artistas fazem e sempre tem o vencedor, sempre tem o ganhador. E aí muitas empresas vão patrocinar as pinturas, vão dar os materiais, por exemplo. É muito massa. E aquela pintura que você me perguntou, ela é do Tiago Mas, esqueci o sobrenome dele. Ah, É legal. uma pintura que remete, ela remete ao folclore mineiro, mas ela também traz à tona a rivalidade futebolística, porque é o galo versus a raposa, né? Que são os mascotes dos times, dos principais times, né? Ah, legal. Não tinha pensado nisso, não. Mineiros, times da capital. Inteligente. Uhum, né? Assim. E eu trouxe aqui, eu cheguei a mostrar na semana passada, o bicicleta sem freio. Sim, Mostrei? O mostrou sim. cobra. O Tá. cobra também. Fiz essa parte aqui da história do grafite. Gente, desculpa estar perguntando, é porque normalmente eu anoto onde foi que eu parei e eu acho que minha anotação ficou meio bagunçada aqui. Eu falei para vocês desses carinhas da história do grafite, o Kate Haring e o Basquiat. Sim, Falei? sim, sim. Então vamos passando aqui. Mostrei também, né? Aham. Professora, O Basquiat já caiu em muita questão. eu tinha ficado com a dúvida. Ah, fala aí. O Bansky, aquele menino lá que tem uma arte bem agressiva, um grafite bem agressivo, sabe? É Bansky o nome dele? Ixi, ela caiu.
Gente, eu caí, não caí? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Eu não sei se é Você, internet, mas você parece. voltou. Pois não é internet, eu não sei o que está acontecendo. Eu também não. Mas voltou já. Tá faltando alguém aqui. Eu acho que foi a A Renata. A Renata. Isso. Então, João, você falou que tinha. Oi? Você falou que tinha uma dúvida? Ah, sim. Sabe esse artista aí, o Basquiat? Ele Ah, inicialmente fazia grafite, né? Só que aí levaram o status dele e ele virou. Aí virou grafite, não, ele fazia pichação, né? Na verdade. pichação. Aí depois que ele virou famoso, aí virou grafite, né? Então, Uhum. e aquele outro lá, que era o. Qual que era o nome daquele outro? Que ele faz. É o Bansky que fazia pichação, mas era tão bonito que o povo considerava grafite? Sim, que faz, né? Porque É. é o E como é Banksy. que. Sim. E como é Ele que tá vai ativo diferenciar ainda. isso aí? Diga assim, porque. Então, Como é que vai diferenciar? Justamente pela arte. Eu tenho que ter me algum deu tipo uma assim. solução, João. Eu não sei. Só pela arte, assim, Uhum. falar assim, o que que é o que, né? Qual que é pichação, qual que é grafite. Pois é. No caso do Basquiat, eu acho isso ainda mais difícil de entender, mais difícil de estabelecer. Por quê? Porque a imagem do Basquiat, ela não faz a menor questão de ser agradável. Não é uma imagem comercial, não é uma imagem bonita. Pelo contrário, é uma imagem com muita agressividade, com muita violência. No caso do Banksy, deixa eu mostrar ele lá. Ele está aqui na frente. No caso do Banksy, há um apelo na imagem dele. A gente se identifica com as figuras dele. A gente gosta da figura dele. A gente consegue chegar na proposta do artista. A obra do Banksy, apesar de ser pichação, ela cumpre muito bem aquela ideia de que a pintura na rua, ela precisa se comunicar com a rua. Ela precisa se comunicar com a sociedade ao redor, que está se movimentando, que está transitando por esse lugar. São pichações porque são pinturas não autorizadas, mas que ganham o status de grafite por causa do prestígio que essas imagens vai adquirindo, vai ganhando, vai recebendo na cultura de massa. É um fenômeno, João Vitor, é um fenômeno muito louco e difícil de explicar. Então, você percebe que aquele critério da legalidade ou ilegalidade, ele é um critério insuficiente. Porque no nosso cotidiano, a gente legitima e deslegitima. No nosso cotidiano, na relação daquilo com a sociedade que age, que se movimenta, que está ativa, a gente altera o prestígio, o status das coisas o tempo inteiro. Sacou? E esse negócio da Entendi. legalidade ou ilegalidade não ser suficiente para a gente classificar os objetos, isso também é um tema da arte contemporânea. Porque a arte contemporânea, o lugar dela é esse lugar Então, desafiador. a título de regra, é algo assim meio. Uma análise meio rasa, falar, aquela arte ali é grafite ou aquela arte ali é pichação só vamos dizer assim, pela expressão visual dela, né? Em todo Pelo contexto. visual. Então, a nível de vestibular, isso aí. Então, fica meio assim, difícil de você, pelo vestibular, você estipular isso na resposta. Então, na verdade, as questões de vestibular podem, inclusive, discutir isso. Quer ver? Essa discussão caiu na última prova da Unesp. Deixa eu ver se está aqui.
Esse computador aqui, ele não tem todas as coisas, sabe? Mas eu acho que tá aqui sim. Por isso que vocês precisam fazer a lista, para ver assim o tanto de coisa sobre o grafite que pode ser discutido numa prova. Não. Não, não tá aqui não. Mas deixa eu pegar aqui rapidinho. O Bentes é um cara que cai pra caramba em prova. Eu já vi questões, inclusive uma questão do Enem, que é de análise de uma obra dele. Ah, aqui achei a questão. Não sei se você lembra dessa questão do Enem, uma questão que compara. Peraí. Deixa eu projetar aqui para vocês. Uma questão que compara uma pintura do Banksy com o trecho de uma música do MV Bill. Estão vendo aí a projeção? Sim. Olha essa questão, ó, é a prova da Unesp de 2020. Eles colocaram aqui em filosofia, né? Vamos lá, são 2 textos. Primeiro texto. Com a falta de evidência do conceito de arte e com a evidência de sua historicidade, ficam em questão não só a criação artística produzida no presente e a herança cultural clássico-moderna, mas também a relação problemática entre as várias modalidades de produção de imagens e de oferta de entretenimento que surgiram a partir do século XX. Isso aqui que eu sempre analiso com vocês, o fato da gente não ter uma noção absoluta sobre o que é arte, não tem como estabelecer esse conceito de uma forma que dê conta de tudo que a gente chama de arte, mas em compensação o texto frisa que existe esses 2 grandes momentos, a herança cultural clássica e a herança cultural moderna. Em compensação, classicismo e modernismo não são suficientes para falar de todo tipo de produção de imagem que ocorre a partir do século XX. Né? Muito bom, teoria do fim da arte. Texto 2. A discussão sobre o grafite como arte ou como vandalismo reflete o modo como cada gestão pública entende essas intervenções urbanas. Até 2011, o grafite em edifícios públicos era considerado crime ambiental e vandalismo em São Paulo. A partir daquele ano, somente a pichação continuou sendo crime. De um modo geral, a pichação é considerada uma intervenção agressiva e que degrada a paisagem da cidade. O grafite, por sua vez, é considerado arte urbana. Aqui cai bem nisso que é o olhar do senso comum. Se a imagem é agradável, é arte. A imagem, vamos falar assim, se a mensagem, né, eu recebo ela com agrado, é arte. Se é uma imagem que desagrada, é pichação. Ou se a mensagem é uma mensagem que desagrada, eu considero pichação. Né? Mas aí que tá, agrada quem? Com qual interesse? Isso é muito complicado, isso não serve de critério. E vamos lembrar também que a gente está falando de arte contemporânea. Agradar não é uma intenção da arte contemporânea. É claro que o artista que está na rua, que trabalha com a intervenção urbana, é um artista que ele se interessa especialmente por esse diálogo da arte com a sociedade e uma arte que está num lugar que tem todo tipo de pessoa, que é a rua. É interessante a gente lembrar que isso é muito diferente da arte que está no museu, da arte que está dentro de um salão de arte, onde a pessoa ela tem que se interessar para ir até lá. Ela tem que buscar o diálogo, né, com o objeto artístico para procurar essas instituições.
O artista que está na rua, não. Ele tenta articular o trabalho, a ideia, o pensamento de uma forma que vai chegar a todo mundo. Então, vejam que os dois textos, eles são bem interessantes, porque nenhum dos dois textos deixa claro uma noção universal, uma noção, assim, absoluta sobre o que é arte, né? Enfim, quando vai ser arte, quando não é arte. E aqui está falando só da pichação. Quando não é arte, é o quê? No contexto filosófico sobre o conceito de arte, os dois textos concordam em relação à necessidade de engajamento político no processo autoral, B, ausência de critério consensual na legitimação artística, C, carência de investimento privado na formação artística, D, atuação de legislação pública no cenário criativo, ou E, exigência de embasamento tradicional na produção cultural. Ana Beatriz, Maria Clara, o que vocês acham que é aqui? João, pode responder também. Ué, eu também acho que é B. B de bola ou D de dado? É, B de bola. Eu não tô conseguindo abrir o chat. Toda vez que eu vou abrir o chat, trava aqui bolhas. para mim. Sim. Letra B, ausência de critério consensual na legitimação artística, justamente. Então, tá vendo que essa discussão, ela também cai em prova? E aí, a gente tem que ficar atento aos textos que são colocados ali para poder encaminhar, né, a resposta, beleza? No caso de, se tivesse uma obra para você discutir isso, com certeza teria um texto acompanhando também. No caso de uma obra do Banksy, provavelmente a questão ia exigir que você já soubesse que a discussão acontece. É arte ou não é? É grafite ou é pichação? É arte ou é vandalismo? E especialmente o Banksy é um cara que faz uma pintura, gente, de cunho fortemente anarquista. A obra do Banksy não é uma obra bonitinha, alegre. É uma obra que expõe situações, né, com problemas, com problema político, muda as coisas de lugar, subverte a ordem tradicional das coisas, coloca as pessoas em situações que não são comuns, coloca a criança para revistar os guardas pintando símbolo de paz e amor. Então é uma obra que provoca pra caramba. E de verdade, né? Às vezes eu fico pensando, por que o Banksy, né, tem esse apoio popular todo? Será que as pessoas realmente se dedicam a pensar um pouquinho do que o Banksy propõe? Porque a obra do Banksy é uma obra muito anarquista. E o Banksy, não sei se vocês se lembram, mas ele é anônimo, né? A gente não sabe quem que é ele. Ele faz os trabalhos e usa as redes sociais para poder atestar a autoria dos trabalhos, para falar que foi ele que fez. A gente não sabe quem é ele, mas ele tem seus interlocutores, porque o Banksy já teve muitos problemas com justiça e tal. Ele vende obras, toda vez que uma pintura do Banksy vai para o leilão, é uma loucura, assim, fazem ofertas milionárias pelas pinturas do Banksy, que é uma outra coisa que a gente pode pensar também. Essa atitude meio esquizofrênica que move o mercado de arte. O Banksy pega, por exemplo, o stencil que ele aplicou num pedaço de parede no muro da cidade e fez uma obra ali que qualquer um que passar e olhar viu, não é uma coisa exclusiva de ninguém. Aí ele pega esse mesmo stencil, aplica num papel, coloca numa moldura, e isso vale uma fortuna, isso vale milhões.
Por quê? Por que que tem gente disposta a pagar uma fortuna numa pintura que é acessível, que é democrática, num trabalho que está no espaço mais democrático de todos, que são os muros da cidade? Vocês devem se lembrar do leilão dessa pintura aqui, onde assim que o leiloeiro bateu o martelo, a pintura começou a ser destruída por um triturador de papel, fazendo parte de uma performance do próprio Banksy. Ele tem algumas performances conhecidas também. Vocês lembram disso? Quando o quadro começa a escorrer, a pintura começa a escorrer ali da moldura. Vocês lembram desse episódio? Lembra, João? Eu não lembro desse episódio, não. Não lembra, não? Foi isso. Agora, você entendeu essa questão que eu propus aqui para pensar? João, Ana, Maria Clara. Por que se paga uma fortuna por uma pintura do Banksy? A mesma pintura que ele faz ali no muro da cidade, que é gratuita. Por que alguém paga milhões por isso? E eu não tenho resposta para isso, não. Eu só sei falar da megalomania mesmo, né? Eu acho esse povo aí tudo doido, esses artistas, e quem compra arte. Tá. Mas aí, vamos lá. É muito mais uma loucura do mercado do que do artista. Toda vez que alguém fala assim para mim, nossa, professora, mas é tão caro, é tão absurdo a gente ver o preço que se paga a certas coisas, por certas coisas, eu falo assim, olha, o problema não é da oferta, o problema é de quem paga, é de quem compra. E o mercado funciona mais ou menos assim, né? Eu vou cobrar esse preço. Por quê? Porque tem quem compre a esse preço. Uma vez eu vi uma pessoa falando isso sobre o preço de carros no Brasil. Nossa, por que os carros no Brasil são tão caros? Porque as pessoas pagam, porque as pessoas compram. Né? Eu assisti um filme muito legal, ele é ficção, não é baseado na vida de ninguém, é um filme argentino, assisti na Netflix. Gente, eu tenho assistido Netflix, essa pandemia me apresentou a Netflix. Antes da pandemia eu achava a Netflix a coisa mais idiota do mundo, mais inútil, porque eu nunca via nada bom lá. E eu comecei a achar uns filmes tão bons. Aí um se chama A Minha Obra-Prima, que é sobre um artista que dá um golpe no mercado para a obra dele valer uma fortuna. Oh, que filme massa! É argentino. Minha Obra-Prima. Assistam. E tem uns documentários também, só que o nome não me vem agora, sobre arte contemporânea. Eu vou tentar anotar esses nomes para trazer para vocês, né? A gente sempre precisa ver muita coisa sobre arte contemporânea para estudar, né? Então, eu acho que quanto mais, melhor. Beleza? Não sei se vocês viram, o Banksy fez uma pintura e deixou no hospital, agora nesses tempos de pandemia. E essa pintura foi leiloada recentemente. Eu não coloquei esse trabalho aqui, podia ter colocado. E aí ele vai deixar uma carta. Sabe o que eu acho legal para analisar isso, professora? Hã? Sabe o que eu acho legal para analisar isso? Hã? Tinha uma novela da Globo que tinha um macaco artista. Ele tacava tinta na tela e o quadro valia muito. Ele só tacava tinta na tela. E o quadro ficava valendo muito, o povo achando que era um super artista. Pois é, pois é. Primeiro, que esse negócio do macaco jogar tinta na tela é uma crítica aos procedimentos do Jackson Pollock, né? Eu não sei. O Jackson Pollock é um pintor americano que usava esse sistema. A gente, não é uma imagem muito boa que eu peguei aqui agora, essa aqui, ó. Ele fez esse desenho que eu achei fantástico, fantástico, fantástico. E aí ele levou para o hospital. Ele deixou no hospital. Legal, muito legal. Olha que bonitinho, ele colocou a criança ali.
trocou, substituiu os seus Tem um nível heróis. de técnica bem legal aí, hein? Hã? Um nível técnico bem legal aí na composição artística. Pois é, desenha pra caralho. Desenha muito, É, muito realista. Em preto e branco. Mas tem alguma coisa de Banksy aqui, né? Ele não faz um cenário, por exemplo, não faz um sim. espaço, né? Dá pra ver o estilo da arte dele. Dá pra gente colocar essa criança em tantos lugares. Então, eu estava falando desse negócio aí do macaco. É uma crítica à técnica do Pollock. O Pollock é aquele cara que literalmente joga tinta na tela. É um artista americano que praticamente desenvolveu essa técnica, criou essa técnica. Deixa eu pôr a imagem aqui do quadro escorregando que eu mostrei para vocês. Deixa eu pôr uma obra do Pollock também. E aí muitas pessoas vão questionar a obra do Pollock. Ah, isso é arte? Nossa, o cara só vai lá e joga tinta na tela, isso é arte. Ah, o Pollock caiu recentemente no Enem. Eu tenho que abrir as imagens primeiro e depois projetar, senão o negócio não funciona direito. Aqui, ó. Lembram do Pollock? Caiu uma imagem, uma foto, essa foto aqui, no Enem, com uma releitura dessa foto feita pelo Vic Muniz. E o Vic Muniz faz uma releitura substituindo a tinta por chocolate. Lembram dessa questão? E aí as pessoas questionam, ah, mas isso é arte? Ah, porque o cara foi lá e jogou tinta na tela, isso é arte? Nossa, paga-se uma fortuna por isso, e isso vale isso. Na verdade, quem mais questiona o preço das coisas é quem não pode pagar pelas coisas, né? Quem sempre tem uma reação contra o preço das coisas é quando o preço das coisas torna a nossa relação com aquilo inacessível. Aí que Esse tá. artista aí. Mas assim, a arte em si é bonita desse artista. Apesar de não ter uma técnica tão, vamos dizer assim, que não tem uma técnica tão realista, né? Então, aí por isso, às vezes, tem gente que não valoriza. Mas mesmo assim, é um quadro muito, vamos dizer assim, que chega a ser muito caro, porque o povo valoriza, porque, eu acho, por causa do artista em si, né? Também, o nome dele. Não, vamos lá. A técnica do Pollock é difícil de reconhecer, mas é uma técnica, supera totalmente a noção tradicional do que é uma pintura. Ele não está pintando, ele não está mais ali usando cavalete, ele não está desenhando. O efeito do quadro do Pollock, o resultado final, é um resultado que o artista não tem o menor controle sobre ele. E é sobre isso a obra do Pollock. Só que tem muita coisa boa no trabalho do Pollock. Não é só assim, a gente não pode olhar na, você sabe? Não, não é. O trabalho do Pollock, gente, é um trabalho de meses. É um trabalho assim, tem tela que demorou um ano para ficar pronta. É sobre o tempo, é sobre alguma coisa insistente, sabe? Enfim. E tem a biografia do artista que conta muito. Ah, mas isso eu também consigo fazer. Ótimo! Que bom que o artista trabalha com uma técnica acessível. Convenhamos, desenhar qualquer um desenha, pintar qualquer um pinta. Se isso vai virar no mercado e a pessoa vai sobreviver disso, são outros 500, né? Mas não é bem sobre isso. Aí, eles colocam o macaco fazendo isso na novela. Não é o mesmo resultado, não é igual. Digamos que o trabalho do macaco vai ficar assim, mais parecido com o trabalho que uma criança faria. A gente não vai comparar a consciência do animal com a consciência humana. A gente não vai comparar, por exemplo, a carga emocional do Pollock com alguma provável carga emocional no animal, né? Aí tem gente que fala assim, ah, e se eu comprar uma pintura feita por um macaco? Problema seu.
Porque só de ter sido feito por um macaco não é arte. Não é arte é humano. Ah, professora, mas se eu quiser. Ué, problema seu, fera. Você compra o que você quiser, você adquire o que você quiser. Eu não vou dar palpite nisso. E pague o preço que você quiser também. Feito por um humano, vai valer uma pequena fortuna. Feita por um animal, sinceramente, acho que não tem valor algum. Entendem? Você não pode dizer que o animal pinta, que o cachorro está pintando, que o macaco tá pintando. Você não pode fazer esse tipo de afirmação, né? O que você acha disso? Pai, eu acho bonito. Acho que a arte, sim, está encantando a pessoa, né? Eu gosto muito de uma arte realista, né? Mas também gosto muito de arte abstrata, né? Então, exemplo, se pegar um quadro todo branco, colocar uma mãozinha de uma criança, botar tinta azul, acho que fica bonito, fica legal. Eu acho que o abstrato é mais desafiador. Porque na arte não é só o que ela transmite visualmente, mas o que ela representa, né? Entendeu? Sobre o que ela causa, sobre o que aquilo provoca. É isso aí. Qual que é o sentido para quem fez? Colocar uma pegada de um cachorro num quadrinho pequenininho também tem uma representação forte. Depende do jeito que a pessoa vê, né? Mas aí você não pode vulgarizar e sair chamando tudo de arte também, né? Depende, se tem um artista por trás do cachorro, aí pode dizer que é arte, né? Tem que ter Agora, se é só o alguma cachorro coisa a em modo mais. espontâneo, né? Aí não sei se pode classificar dentro do Sobre conceito esse caso do artístico. cachorro, né? Que muita gente tem feito isso. Passa tinta na patinha do cachorro e sai falando que ele tá pintando. Olha, o cachorro ele vai sair marcando com a pata dele, suja de tinta ou suja de bosta, do mesmo jeito, sabe? Ele não tem o menor senso de estética e apreciação, com todo respeito. Mas a gente não reage da mesma maneira às coisas, né? Não vamos comparar a esse ponto, a esse nível, não é verdade? Sim. Não, falei no sentido de exemplo, tem como eu usar o cachorro como se fosse um instrumento para transmitir a arte, entendeu? Não tô querendo dizer que o cachorro é o artista, entendeu? Agora, se for Pois é. só o cachorro, sem ele querer fazer a arte, aí não é a arte, né? Nesse sentido que você está querendo dizer. Agora, se tiver uma pessoa que pega o cachorro, às vezes ela dá a ração para ele, vai fazer uma trilha, sei lá, dá para montar um monte de coisa. Eu acho muito forçação, né? Fazer esse tipo de comparação. Não sei. Não tem como, assim. Animal não faz, bicho não faz. E aqui uma fotinha da pintura do Banksy triturada. Ah, é do bem que esse negócio aí, que aquele vendeu e depois triturou. E É aquela pintura lá que eu mostrei para vocês. Aí ele fez, colocou na moldura, foi para um leilão. Aí quando foi vendida, a pintura saiu escorrendo da moldura e sendo triturada aqui embaixo. Lembra disso, Maria Clara? Lembram quando isso aconteceu? Isso foi em 2018, se não me engano. Tem pouco tempo. E tem altos vídeos no YouTube. Isso aqui bombou, bombou. Aí o que acontece? Como toda boa arte contemporânea, eu concordo, um animal vai fazer bagunça e vai se divertir pra caramba com a bagunça. Eu até acho que muita coisa para ele é divertido mesmo. Mas será que é do mesmo jeito que é para nós? Nunca, nunca. Isso aí eu não tenho dúvida, não é. Então, meninas, vocês lembram quando isso aconteceu? Aí as pessoas falaram automaticamente, o que a gente fala? Nossa, a obra do Banksy foi destruída. Na verdade, ela não foi destruída. Na verdade, agora que ela aconteceu. Né? É nesse momento que a obra acontece. E aí, gente, acreditem que daqui para frente o trabalho pode ficar muito mais valorizado, porque agora de fato virou algo exclusivo.
Achei muito legal essa ideia dele. O Banks é muito bom, tem um livro sobre ele, tinha sido lançado fora, ele foi traduzido para o português. Na imagem da capa é uma obra dele famosa, que é aquela do cara jogando um buquê de flores, que é uma obra que já caiu no Enem. É aquela... Vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Estão vendo? É um livro que tem essa capa, ó. Eu não comprei esse livro ainda. Vou comprar para eu ler. Aqui todos são trabalhos do Banksy. Todos. Olha que legal a escala da pintura, o tamanho, né, das pinturas. Ah, e os ratinhos também são famosos na obra dele. Ratos, essas figuras asquerosas que se repetem várias e várias vezes. Aqui um diálogo do Banksy com o Basquiat. Olha que bacana. Já vi essa obra aqui também. Ele reproduz ali um Basquiat, né? E coloca esses policiais fazendo um baculejo no Basquiat. Nossa, essa obra aqui dá tanto diálogo, dá tanta análise, tantas possibilidades de leitura. Enfim. Muita coisa. Ah, esse aqui também, né? Essa Mona Lisa do Banks é clássica. Já viram essa? Não que fazer releitura da Mona Lisa... Hã? Não tinha visto, não. Assim, releitura da Mona Lisa não é uma coisa muito original. Mas Todo é mundo faz, engraçado né? porque sempre tem Até alguma eu já coisa fiz. para acrescentar. Hã? Até eu já fiz. Você já fez? Ué, já? E aqui tem a assinatura dele. Ah, legal. Ficou bem original. Essa é uma Mona Lisa bem contemporânea, né? Carregando aí essa arma. Sei lá o que é isso. Enfim. Aí, ó. Olha essa imagem aqui também, é uma imagem famosa do Banksy, uma obra que questiona o apagamento dos grafites, que não aconteceu só em São Paulo, né? Isso já aconteceu em vários lugares, em várias outras cidades. Olha como é que ele faz a pintura. Isso aqui tudo é a obra, né? Ele simula como se fosse ali uma pintura rupestre sendo apagada por um trabalhador da limpeza urbana. Pesado, né? É verdade. Muito doido isso. Então, fiquemos assim, gente. Boa semana para vocês. Peguem essa lista, por favor. Façam esses exercícios, não deixe acumular, não. Terça-feira que vem a gente se encontra e conversa mais. Obrigada, viu, gente? Beijo para vocês. Boas aulas, boa semana e até!